Olá! Olá! Estamos mais uma vez aqui no Instituto Happiness Coaching com o episódio do livro aberto, A Felicidade entre Linhas e Encontros. Continuamos aqui com o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Um livro que traz para a gente a verdade, onde a gente tem um movimento muito lindo de olhar para a vulnerabilidade. Palavrinha difícil, né? Mas que é muito importante para que a gente consiga realmente enxergar a nossa essência e mostrar realmente quem somos para nós mesmos. Antes da gente fazer esse trabalho de mostrar quem somos para os outros, a gente também precisa se autoconhecer. Você já está pronto? Você já se conhece? Como é que é isso na sua vida? A Ana tá entrando. Muito bom dia! Ai, eu já estou te vendo! Uau, bom Que dia. maravilha! Tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bem? Como é que Gabrielina? estamos? Muito bem, muito ótima, por sinal. Olha, muito bom, muito bom. Seguimos aqui nessa movimentação tão maravilhosa. Olha, agora que eu olhei assim, que a gente está quase na metade, quase, Quase na metade. quase na metade. Esse Uau. capítulo 3 foi longo pra caramba, né? Mas agora a gente entrou numa parte muito boa. E que bom que deu para salvar a live, porque o conteúdo da semana passada foi tão importante. Quem tá aqui e não assistiu ainda, vai lá, vai no meu feed, no feed da Marcela, no feed do IHC, que vocês encontram. Foi um conteúdo simplesmente fantástico. A gente falou sobre o que é o arsenal, né, contra a vulnerabilidade, quais são os escudos que a gente usa normalmente para poder disfarçar a bonitinha da vulnerabilidade. Então, assim, é muito importante estar atento a isso, perceber isso, justamente para não ficar enganado nessa situação, né? Ai, não, eu não tenho vulnerabilidade. Tem sim, querido, todo mundo tem. E a gente está aqui para desmistificar essas coisas e trazer vocês para a percepção de que está tudo bem estar nesse lugar, está tudo bem ser vulnerável. O que importa é você realmente usar isso de uma forma que seja favorável para você, encontrar ferramentas para lidar com isso. E hoje a gente vai continuar falando sobre como lidar com tudo isso, como se sentiu bastante, seu bastante, fazer esses movimentos para que a vida de vocês realmente mude. Vou mandar um aviãozinho aqui para todo mundo. Eu tô mandando já meu aviãozinho enquanto você tá aí falando. É muito importante a gente poder compartilhar, né, gente? Quando a gente encontra algo bom, como está sendo as nossas manhãs de terça-feira, a gente precisa compartilhar isso para que outras pessoas também acessem esse conteúdo e possam enxergar que está tudo bem, que está tudo bem quando a gente sente vergonha, está tudo bem quando a gente é vulnerável, está tudo bem quando não está tudo bem. Esse tá tudo bem quando não tá tudo bem é muito interessante, porque a gente, principalmente muitas mulheres que eu conheço, enxergam o mundo como sendo algo onde sempre eu tenho que estar no lugar de forte, eu sempre tenho que fazer tudo certinho, eu não posso errar, eu não posso me permitir, eu não posso desfrutar. Hoje eu estava ouvindo uma história onde uma mulher, ela foi comprar o carro dela, o carro dos sonhos da vida dela. E aí ela levou quem para comprar o carro? O pai. Hum. E aí chegando lá com o pai para comprar o carro, o que que aconteceu? O pai falava assim para ela: "Olha, filha, você não precisa de tudo isso. Compra esse mais simples. Você não precisa desse acessório. Compra outro acessório. Ah, você não precisa disso. Você pode ficar com aquilo." Então, Uhum. olha a questão da vulnerabilidade tão grande, né, daquela mulher, aonde ela foi. Na verdade, ela tinha o intuito de ter um reconhecimento do pai, um afeto e falar assim: nossa, né? O pai tá lá, a pessoa mais importante da vida dela, para poder reconhecer que ela alcançou. Ela, na verdade, levou um contrapeso para que ela não pudesse nem curtir aquele momento tão importante para ela. E Então, é importante você falar sobre isso, Marcela, porque a gente não tem a dimensão de que quando a gente não reconhece a nossa vulnerabilidade, a gente fica muito mais suscetível à dependência emocional.
Aí fala, nossa, não, eu não tenho vulnerabilidade, então eu não sou dependente. E é totalmente o oposto, porque a gente tem vulnerabilidade. Aceitando ou não, querendo ou não, gostando ou não, reconhecendo ou não. Todo mundo, a partir do momento que respira, tem vulnerabilidade. E aí, quando a gente não tem esse reconhecimento, é muito mais difícil a gente perceber a manipulação nas relações, ou a própria necessidade de aceitação, necessidade de aprovação, necessidade do outro ali fazendo esse movimento para que a gente se sinta satisfeito. E aí fica justamente nesse movimento do eu não vou curtir, eu não posso curtir o meu momento, então eu vou levar uma pessoa que não vai me permitir curtir o meu momento. Não é incrível? Gente, que loucura! E aí eu não estou desconsiderando o amor entre pai e filho, até porque eu amo meu pai também e sei das dificuldades que é você conviver com o pai, né? Mas não é isso, não é sobre isso, mas é sobre um momento tão especial. Será que você precisaria mesmo dividir esse momento com alguém naquele momento? A gente precisa realmente olhar para isso, né? A Uhum. coragem de ser ousada, às vezes, é você se colocar acima de qualquer coisa. E aí eu não digo acima de Deus, acima de valores, muito pelo contrário, é se conhecer realmente para poder enxergar os seus valores, enxergar quais são, qual é a sua vontade, para depois você falar assim, não, esse momento é meu, esse momento não é meu, como que é esse momento? Então, olhar para a vulnerabilidade é isso também. Olhar para quem é você realmente, né? E é interessante isso, né? Porque as pessoas vão entender, se eu me colocar acima, eu estou me colocando acima dos outros, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. É colocar a sua necessidade acima. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você só precisa reconhecer aquilo que é importante para você e fazer aquilo que é importante para você. Na vida do outro, o outro faz aquilo que é importante para ele. São esses limites que ficam um pouco confusos, né, na relação de dependência emocional. Ah, como que eu vou comprar o carro que eu quero se meu pai não quer? Eu vou estar passando por cima dele. Uai, mas o dinheiro é de quem? A compra é de quem? O carro vai ser de quem? Como assim? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas são essas nuances que se perdem, né, nas relações de dependência emocional. Então, essa conversa é muito importante, entender a vulnerabilidade é muito importante, entender como isso afeta a gente na nossa vida, nas nossas relações, na nossa comunicação, na forma como a gente se permite ou não ser feliz, entre tantas outras coisas, né? Então, essa conversa aqui que a gente tem toda terça-feira de manhã é extremamente necessária, enriquecedora. E aí, às vezes ela é meio dificinha, né? Dá uma doidinha aqui, dá uma doidinha ali, mas é uma dor para o crescimento. É uma dor para a gente dar o próximo passo, é uma dor para a gente poder realmente olhar para a gente e reconhecer onde a gente precisa ser mais justo com a gente, mais honesto com a gente, para poder caminhar de fato para esse lugar que vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Aí, Nossa, gostosinho! muito bom, muito bom. Bora entrar nos escudos universais contra a vulnerabilidade? Vamos continuar então o capítulo 4, o arsenal contra a vulnerabilidade, escudos universais contra a vulnerabilidade. Estava achando que era uma parte de ser bastante, mas já falamos, né, sobre Do ser quê? bastante. Agora a gente vai entrar realmente nos escudos universais. E olha como isso é interessante, né? Porque a gente já fala aqui, ó, escudos universais. Universais. Isso quer dizer todo mundo, independente de cultura, independente de língua, independente de país, de clima, de qualquer coisa. Todo mundo usa esses escudos. Então, gente, sejam bem-vindos. Vamos olhar realmente para os nossos escudos, nos desfazer deles, para que a gente possa ser realmente feliz. Vamos lá, ó, já começa da onde? O escudo da alegria como mau presságio. Ê, que delícia! Por ter estudado sentimentos como a vergonha, o medo e a vulnerabilidade, nunca imaginei que algum dia confessaria que investigar o conceito da alegria virou minha vida profissional e pessoal de cabeça para baixo. Ai, ai, mas é verdade. De fato, ter passado tantos anos estudando o que significa sentir alegria faz com que eu afirme que esta seja provavelmente a emoção mais difícil. Isso porque, quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. O nosso eu mais jovem costumava receber alegria com puro deleite, e essa mudança chega lentamente e sem que tenhamos consciência. Passamos a sentir apenas que ansiamos por mais felicidade em nossa vida. Em uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa.
Nós acordamos pela manhã e pensamos: o trabalho vai bem, todos na família estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, eu estou me sentindo bem. Que droga, isso é ruim, muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Quem nunca teve essa sensação, né? Ou somos promovidos e nosso primeiro raciocínio é: bom demais para ser verdade, qual é a pegadinha? Ou nós mulheres ficamos grávidas e pensamos: minha filha é saudável e feliz, logo alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse novo bebê, eu sei disso. Ou saímos de férias com a família pela primeira vez, mas em vez de ficarmos animados, começamos a fantasiar sobre a queda do avião ou um acidente na estrada. Quando perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências que faziam com que se sentissem mais vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Esperava medo e vergonha, mas não os momentos felizes de suas vidas. Fiquei perplexa. Veja como as pessoas completaram a frase: eu me senti mais vulnerável quando olho para os meus filhos dormindo, quando admito como amo meu marido, minha esposa, quando reconheço como melhorei, quando amo meu emprego, quando passo alguns dias com os meus pais, quando observo meus pais brincarem com os meus filhos, Uau! quando penso no relacionamento com meu namorado, minha namorada, quando fiquei noivo, noiva, quando estou em remissão de uma doença grave, quando engravidei, quando fui promovido, quando me sinto feliz, quando estou apaixonado. Gente, se vocês se identificam com algum desses aí, coloca aí pra gente nos comentários, ou então comenta qual foi a situação que vocês mais se sentiram ou se sentem vulneráveis? O que está acontecendo nesse momento em que você se sente tão exposto, tão frágil, tão vulnerável, né? Vulnerável é a palavra, né? O que você sentiu, Marcela? Quando eu me senti mais vulnerável, É. eu senti medo, na verdade. Eu Uhum. estava com medo do que podia acontecer. Eu acho que o grande. A vez que eu mais me lembro, assim, ou a primeira vez que eu me senti vulnerável foi quando eu peguei a Bia no colo e estava saindo com a Bia do hospital. Aquele momento ali para mim foi muito forte. E aí eu olhava para ela e falava, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Ela é muito perfeita, ela é muito linda, muito minha, e eu não vou dar conta. E aí eu comecei a chorar que nem uma louca e falando, meu Deus, eu não vou dar conta desse bebê. E aí foi onde eu me senti mais vulnerável. Eu lembro muito dessa cena, assim. Sempre vem na minha cabeça. E você? Gravidez também. A partir do momento que eu engravidei, que eu me tornei mãe, parece que eu me tornei outra pessoa ali, totalmente frágil, totalmente com medo de tudo. Eu lembro que grávida, eu tinha medo de andar na rua e cair. Eu tinha medo, eu olhava assim para aquelas calçadas, às vezes, né, cheia de relevos e tudo mais. Eu falava, meu Deus do céu, se eu passar e cair em cima da barriga e perder o bebê? É bizarro como que a gente fica exposta numa situação como essa, né? E esse É. sentimento de, nossa, é perfeita, é saudável, tá tudo bem, não tem nenhum problema. A minha gravidez foi ótima, foi super tranquila. Mesmo assim, o sentimento de vulnerabilidade ele é muito presente, principalmente pela coisa boa. É muito impressionante. E a gente até vem. Eu tive em alguns momentos até um sentimento de culpa. Do tipo, caramba, tá tudo tão bem, é tudo tão perfeito, não pode ter alguma coisa errada. A gente não conseguia, né? Eu, pelo menos, não conseguia, até pouco tempo atrás, a estar nesse lugar onde tudo está legal. Vamos curtir o movimento. Uhum. Então, assim, até essa é uma coisa, inclusive, que até hoje eu tenho um pouco de resistência e o Regis, ele é muito sensato quando ele me ajuda nesses momentos. Porque até no horário de café da manhã, de almoço, que a gente senta na mesa, eu vou para um lugar, ao invés de estar ali no lugar, no momento agradável que você está comendo, lá, eu vou para um lugar de crítica, um lugar de o que está de errado. Essa é a hora da gente colocar os panos na mesa, sabe assim? E aí o Regis sempre me ponderando que ele é o mediador em pessoa, ele fala, esse não é o momento, agora é a hora da gente comer com tranquilidade, lá. Então, assim, 17 anos eu vivo isso, hein? Não é um Uhum. negócio de um dia, 2 dias.
Isso é importante falar para as pessoas também. E esse é o momento que eu estou me colocando vulnerável para vocês. É, a gente todo dia, não é? Ai, nossa, Marcela, você alcançou, nossa, você tem um brilho, você é tão especial. Gente, só eu sei o quanto que eu batalhei para poder estar alcançando esse momento que eu estou vivendo na minha vida hoje. E se eu não descuidar, eu volto para lá. Então, assim, a gente precisa realmente olhar para um movimento de continuidade, é um movimento que tem que ser contínuo, né? E estar nesse lugar de vulnerável e ter a coragem, a ousadia, não é simplesmente só a gente ler aqui o livro da Brené e estarmos aqui nesse dia. É pensar nisso e colocar isso como um objetivo de vida realmente, né? Olha, eu vou me tornar mais vulnerável, mas para quê? Para eu sofrer? Não, para você realmente sentir os movimentos que precisam ser sentidos. Nós somos a dor e a alegria, nós somos o bom e o ruim. Nós Sim. temos todos esses movimentos. Então não adianta a gente achar que a gente só vai ter movimentos felizes. E não adianta a gente viver os movimentos felizes sofrendo. Porque a gente não pode viver os momentos felizes de forma intensa, de modo verdadeiro. É isso que tem a ver com olhar para a vulnerabilidade, olhar para a coragem de ser imperfeito. É isso que tem a ver com a questão da imperfeição que é falada no livro. Você estar disponível para viver os movimentos nas horas certas, nos lugares certos. Então, viver a alegria, a felicidade de maneira plena, viver a tristeza, a dor, a ansiedade, os outros movimentos que também acontecem de forma plena, mas não fingir que você está vivendo cada um deles e não viver de Sim. verdade. E é muito interessante isso porque tem muita gente que entende que se evitar os sentimentos ruins, vai viver só bem. E a verdade é que quando você cria barreira para qualquer sentimento, você não sente mais nada. Você não vai sentir as coisas boas. Não adianta, porque as coisas boas elas passam justamente, não é que elas passam pelas coisas ruins, mas se você não sente um, você também não é capaz de sentir o outro. E aí é onde a pessoa fica apática. E aí a apatia a longo prazo vira o quê? O quê? Depressão. E aí você vai falar, nossa, mas eu não vou sentir a coisa boa, mas vou sentir a coisa ruim? Ué, alguma coisa vai ter que sentir. E a questão é que a apatia a longo prazo, né, o não sentir nada, vira esse estado como de não resposta, né? Então vira uma depressão. Então, entender que a gente evita, que evitar coisa ruim vai ser o suficiente é ingenuidade. Ingenuidade, porque as coisas boas deixam de fazer sentido também. E aí, quando você percebe que as coisas não têm sentido, é porque está faltando o equilíbrio. Tá faltando um para poder existir o outro. Tem uma cena no filme Divertidamente que fala isso de uma forma muito bonitinha, porque a menina tá falando sobre, ela tá tentando lembrar de um momento feliz, ela não consegue lembrar daquele momento de jeito nenhum. E aí, quando ela se lembra que ela consegue realmente integrar aquilo, é porque a alegria estava tentando suprimir a tristeza. Só que aí mostra, foi um momento triste, ela estava sozinha e tudo mais, de repente apareceram todos os amiguinhos dela, vieram fazer companhia para ela e tudo mais. Então foi um momento triste que virou feliz. Então era uma bolinha que era metade azul e metade amarela, né? Então é isso que acontece quando a gente tenta suprimir algum sentimento. Uma coisa não tem como existir sem a outra. E é claro que, então você está dizendo que só tem como ter momento feliz se estiver triste? Não, não. Mas eu estou dizendo que a gente não vive uma coisa se a gente não estiver aberta para todas. Porque aí realmente não vai acontecer de uma forma fluida, não vai acontecer de uma forma plena. E o sentimento ruim, você não precisa ir lá e colocar uma música triste para você ficar chorando 3 dias em looping. Não é isso. Mas é viver aquilo com honestidade. Estou triste, tá? Eu estou triste. Não ficar brigando com aquilo. Né, ai, não, eu não posso estar triste porque estar triste é um absurdo. Olha tudo que eu tenho na minha vida, tudo que tem gente passando fome, eu tenho uma casa, então eu não posso ser triste. Não, não é nada disso. Mas é entender que o movimento da vida coloca a gente em cima e embaixo. Se você não está passando por baixo, você não vai chegar lá em cima, não adianta. Não vai chegar. Não vai É um chegar. processo, né? Tudo na É um vida é um processo. processo. É um processo. E tem momentos que a gente está muito bem, tem momentos que a gente não está tanto assim, e o que a gente faz é ter ferramentas para lidar com esses momentos de baixa, com mais rapidez, mais facilidade, mais fluidez, mais aceitação, principalmente, né? E é por isso que a gente tem o Agentes da Felicidade! É por isso, a gente da felicidade é a nossa mentoria express,
É o nosso programa revolucionário de 21 dias, onde nós estamos lá, eu, a Ana e o Regis. Então, são 3 mentores para vocês durante 21 dias. A gente tem encontros ao vivo, tem os encontros gravados, e é um movimento muito gostoso. Se você quiser saber mais, entra no direct, pergunta pra gente. Eu quero Agentes da Felicidade. Como é que eu faço? Ai, que delícia, a gente adora. Bora continuar. Antes do meu despertar espiritual em 2007, a alegria como mau presságio era uma das peças de minha armadura. Quando percebi a ligação entre vulnerabilidade e alegria, por meio do relato dos participantes, fiquei em choque. Eu considerava a minha permanente preparação para um desastre um segredinho meu. Estava convencida de que era a única que contemplava os filhos enquanto dormiam e que, no momento seguinte da onda de amor e adoração, imaginava alguma coisa realmente terrível acontecendo com eles. Achava que ninguém além de mim visualizava carros destruídos e ensaiava aquelas ligações telefônicas tenebrosas com a polícia que todos nós tememos. Uma das primeiras histórias que ouvi foi a de uma mulher com quase 50 anos. Eu costumava pensar em todas as coisas boas e imaginar os piores desastres possíveis que poderiam estragar tudo, ela me disse. Visualizava literalmente o quadro mais assustador e tentava controlar todas as consequências. Quando minha filha entrou para a faculdade de seus sonhos, comecei a achar que algo muito ruim iria acontecer se ela mudasse para tão longe. Passei o verão inteiro antes de ela partir tentando convencê-la a estudar em uma faculdade local. Isso abalou a confiança dela e estragou nosso verão. Foi uma lição dolorosa. Agora cruzo meus dedos, fico grata, rezo e tento de todas as maneiras expulsar as imagens catastróficas de minha cabeça. Infelizmente, acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha filha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo, sobretudo quando as coisas vão bem em sua vida. Ela me diz que não quer brincar com a sorte. Aí eu preciso falar um Claro. momento, porque pesado, hein? Esse parágrafo para mim foi pesado. Primeiro, porque eu acredito que o que a gente pensa de forma almática acontece. Uhum. Então, quero assim, eu olhei aqui e eu fiquei pensando, às vezes, eu tenho 44 anos de vida, então já vivi um pouquinho, né? Às vezes, a minha mente tentava me levar para uns lugares desse, mas eu nunca permiti. E isso é meu, da Marcela, não foi alguém que me ensinou, não. Não foi mentor que me ensinou. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que existem vários mentores que falam da mesma forma. E é onde eu falo que a gente tem a nossa alma aí com todas essas bagagens, que quando Uhum. a gente está realmente no fluxo divino, a gente consegue ouvir ela, ouvir essa alma e ouvir essas informações boas. E aí, quando eu percebo uma coisa dessa, eu falo, meu Deus, olha que grave os pensamentos, é onde eles podem alcançar, né? Os desastres, as coisas que ela falou aqui. Então, a gente precisa realmente orar e vigiar com o que a gente está pensando, o que a gente está falando, o que a gente está transmitindo para os nossos, né? No sentido de educação mesmo, de ensinar para quem está na nossa volta. Então, olhar para os nossos pensamentos, acreditando que eles podem atrapalhar nosso momento presente, ou seja, se eu ficar pensando muito no que vai acontecer, eu não consigo viver o que eu tenho que viver agora. Uhum. Isso é muito importante. E a outra coisa é, dependendo a forma de como eu penso, acontece realmente. Atrai realmente, acontece realmente a desgraça. Então, olhar, vigiar para pensar bem o que você está acontecendo. Ontem eu passei por isso. Ontem eu tive uma experiência, porque desde quando o Ícaro nasceu, a gente vai para o centrinho em Bauru, né? E a gente faz tratamento lá em Bauru. Então, às vezes, a gente vai fazer cirurgia. Ontem mesmo a gente foi e queriam internar ele para fazer uma cirurgia no nariz dele de ontem para hoje, assim, tipo, abriu uma vaga amanhã, vamos ficar aqui para fazer a cirurgia? E eu e o Icaro, a gente quase surtou, porque a gente dessa vez nem tinha levado roupa e nada mais. Mas Uhum. tudo bem, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre a ida. Na hora que a gente estava indo, em alguns momentos, em algumas vezes, eu
dependo do transporte público para ir, porque aqui até Bauru é quase 5 horas de viagem, 5 horas para ir, 5 horas para voltar, um transtorno absurdo. E aí eu dependo do transporte da Secretaria de Saúde do município. E onde foi um dia desses. E ele atrasou. E aí depois eu descobri que na verdade não era só um atraso, tipo, teve um esquecimento, assim, né? De eu ir. Mas deu tudo certo, fui super bem atendida, como sempre. Esses 3 anos eu tenho que agradecer muito ao auxílio, todos os auxílios que eu tive. Mas na hora que eu vi o motorista tinha uma cara de bravo, né? Uma coisa assim, eu falei, meu Deus, esse negócio não sei não, acho que vai dar merda. Sabe quando você já pensa nas desgraças, igual a gente tá acontecendo aqui? Aí eu ainda falei pro Ícaro, uma hora eu tava na parte de trás da ambulância, eu falei assim, filho, pega essa água aí pra mim, pra eu tomar. E o Ícaro não ouviu assim, eu falei, pega porque vai cair. Adivinha o que aconteceu? 2 segundos depois, a água voou. Assim, eu acho simplesmente o copo voou. Aí o Ícaro falou, mãe do céu, sua boca tá santa hoje, você não fale mais nada. Aí eu falei, nossa, eu estava entrando num processo de pensamentos negativos, porque tinha acontecido tudo aquilo e estava atrasada, e são 4 horas e meia de viagem, né? E um monte de coisa. E aí eu respirei, falei com o Regis, e o Regis falou, ó, vamos aí, vibrar positivo, você de um lado e do outro, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, graças a Deus, não teve nenhum problema. Cheguei em casa quase 10 horas da noite ontem. Ele teve umas 3 consultas médicas lá. E, meu, é isso. Eu quero destacar bastante isso, porque às vezes a gente nutre os nossos pensamentos negativos. E isso acaba influenciando, inclusive, a nossa criação, que é o que ela Uhum, disse com relação à filha dela, que sim. também começou a criar medo de ter essa ousadia, de tentar coisas novas. Então, gente, fica aqui uma grande experiência de vida que é não é para se jogar em tudo, não é para se jogar do bungee jump, não é para fazer voo livre, não é isso. A questão não é fazer o que é muito perigoso, o que corre risco. Eu não faço essas coisas, eu tenho receio de fazer essas coisas. Mas mapear as possibilidades e ir para um caminho do meio. Mapear as possibilidades e não ir tanto para a desgraça, mas também não ficar Uhum, tentando sim. arriscar tanto, né? Pensar um pouquinho com carinho, tá bom? Fica aqui essa dica. Bora. E principalmente enxergar essas possibilidades, porque existe a possibilidade ruim, mas e quantas boas tem também? E quantas outras possibilidades existem também, né? Então, é até pensar no, o transporte atrasou. Nossa, vai atrasar meu horário, dá tudo errado, tudo. Mas e se teve um acidente no meio do caminho, você podia estar envolvida nele e não esteve? Né? Então, assim, tem Qual foi o muitas. livramento, né? É, Qual foi o exatamente. livramento? Quantas coisas você pode ter sido livrada, né, nesse atraso, né? Então, de fato, às vezes a gente tem muito mais facilidade para olhar só o que tem de ruim na situação, mas existem coisas que também são livramento, também são coisas boas, ou que te conectam ao momento certo, ao lugar certo, à pessoa certa, à situação certa. Tem tantas outras coisas que podem acontecer ali através de uma coisa ruim ou uma coisa que não deveria ter acontecido, né? Mas, Só enfim. olhar isso com carinho. Sim, e isso aqui, gente, é a chave da felicidade. Aprender a olhar para as possibilidades, independente do que está acontecendo com você, ser bom ou ser ruim. E aí, por isso que a gente ensina ferramentas, porque não é simples fazer isso no começo, ou quando você não está acostumado, quando você não sabe como fazer isso. Então, mas é uma coisa que é possível. E é uma coisa que faz assim, nossa, minha vida vai mudar magicamente? Não, quem vai mudar magicamente vai ser você. Aí, consequentemente, você vai olhar para as coisas de fora e falar, nem é tão ruim assim, não é tão pesado, não é tão difícil. Porque não é. Porque É existem isso, possibilidades que tornam tudo isso muito mais fácil, né? é isso aí. Agora, ó, eu tô até vendo a Marcela de novo, eu não vi, já fazia uma tempão, ó. Não é? Tava toda vez tava dando crepe. E olha que eu não gosto de falar sozinha, hein? Aí eu ficava super angustiada olhando pra tela preta, agora eu não tô mais. Mas é isso aí, bora lá, vamos continuar. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. O homem na faixa de 60 anos. Um homem na faixa de 60 anos me disse: eu costumava achar que a melhor maneira de levar a vida era esperando o pior. Desse modo, se o pior acontecesse, eu estaria preparado, e se não acontecesse, eu ficaria agradavelmente surpreso. Então, sofri um acidente de carro em que minha mulher faleceu. É inútil dizer que esperar o pior não me preparou para nada.
Ainda sofro por todos aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos e que não desfrutei em sua plenitude. Hoje, meu compromisso com ela é aproveitar ao máximo todos os momentos. Eu só queria que ela estivesse aqui agora, que aprendi a fazer isso. Olha que lição dura, que Eu lição vi, dura. né? Então fica com essa pílula maravilhosa para pensar direitinho, né? O que você está fazendo hoje com a sua vida? Para onde você está olhando? Essas histórias ilustram de que modo o conceito de alegria como mau presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde ensaiar a tragédia até o que eu chamo de decepção perpétua. Alguns de nós, como a mulher de imaginação mórbida na primeira história, fantasiam o pior que pode acontecer quando a alegria bate a porta, ao passo que outros nem sequer a enxergam, preferindo ficar em um estado inerte de decepção perpétua. Para estes, é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Ah, isso aqui é um dia comum na vida da psicóloga, né? Todo mundo faz isso em algum nível, gente. Sem dúvida, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Nesse estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Ambas as atitudes contam a mesma história. Entregar-se aos momentos felizes da vida requer vulnerabilidade. Se você, assim como eu, já ficou vigiando o sono de seus filhos e pensou, eu os amo tanto que dói, e no momento seguinte foi tomado por imagens de coisas terríveis acontecendo com eles, saiba que não é louco nem está sozinho. Cerca de 80% dos pais que entrevistei admitiram já ter passado por essa experiência. A mesma porcentagem é verdadeira para os milhares de pais com quem falei e trabalhei ao longo dos anos. Afinal de contas, por que fazemos isso? Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as reações às piores possibilidades como defesa contra a decepção. E olha como que isso aqui é significativo, né? Porque a partir do momento que a gente não quer ser pego de guarda baixa, a gente está constantemente armado, principalmente numa situação boa. Fala, nossa, isso aqui é tão bom, ergue ainda mais a proteção. E quanto que a gente acaba sendo injusto com outras pessoas por causa desse tipo de comportamento? Com os nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com as pessoas com quem a gente convive de modo geral, principalmente as pessoas mais importantes. Porque as pessoas mais importantes são aquelas que colocam a gente mais em contato com a nossa vulnerabilidade. E aí, eu estou trazendo essa reflexão aqui até para mim, viu? Sempre, né? Não é só pro outro, sempre tem um pouquinho pra gente, né? Quanto que a gente se coloca armado na frente daquela pessoa que a gente queria estar realmente solto, né? Completamente solto, ou queria demonstrar de uma forma diferente, e aí a gente coloca a culpa na pessoa de um comportamento que é a gente que está tendo, né? Então, ó, observem aí na vida de vocês, porque perceber isso vai ajudar muito a levar o relacionamento com todo mundo, tá, gente? Todo mundo mesmo, para um outro nível completamente diferente. E é por isso que muita gente prefere os animais, né? Você já deve ter ouvido bastante, ah, não, eu prefiro os animais, prefiro os animais. É lógico, os animais não te colocam em contato com a tua vulnerabilidade. Eles não apontam o dedo para a celulite que você tem, eles não apontam o dedo para o salário que você não conquistou e tudo mais, né? Então, essa dificuldade dos relacionamentos está totalmente ligada à dificuldade em relação à nossa vulnerabilidade, né? Sim. Para os que ensaiam a tragédia, saibam que há uma razão para essas imagens inundarem sua mente no segundo seguinte ao que estão exultantes de alegria. Quando passamos a vida, consciente ou inconscientemente, fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas, ao mesmo tempo, não suportamos a vulnerabilidade. E nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis que pode sacar no instante em que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Quando faço palestras, costumo pedir às pessoas da plateia que levantem a mão se viram alguma cena violenta na semana anterior. Em geral, cerca de 20% do auditório levanta a mão. Então, refaço a pergunta. Levante a mão se você viu noticiários, filmes e séries policiais ou documentários sobre crimes na última semana. Nesse momento, entre 80% e 90% da plateia levanta a mão. Ou seja,
Nós acumulamos um bom estoque das imagens mórbidas de que precisamos para alimentar o mecanismo da alegria como mau presságio. Elas estão gravadas em nosso sistema neurológico. Olha como isso é significativo. Eu vou contar uma historinha rapidinho aqui, porque eu lembro de uma moça que eu atendia, que ela morria de medo de sair na rua, porque ela tinha medo de ser sequestrada, ela tinha medo de ser roubada, ela tinha medo de ser estuprada. E aí, tipo, ela sempre trazia isso e ela tinha muito medo de verdade, de não ir fazer uma caminhada 8 horas da manhã na rua, porque ela tinha medo. Eu perguntei pra ela, falei, alguém próximo a você foi sequestrado, foi assassinado, foi estuprado? Não. Mas você conhece? Não. Mas, assim, você escutou alguma história? Não. Então por que tanto medo? Porque a mãe macetava essas coisas na cabeça dela, por noticiário, por toda essa chuva, né, de medo. E isso é importante da gente entender, porque muitos traumas que a gente tem não são nem vividos pela gente. E às vezes da gente escutar a história, de ver a história, de alimentar esse medo, a gente cria realmente uma resposta neurológica como a de um trauma para uma situação que você não faz nem a menor ideia de como seja. Aí vai, a pessoa fica, você vai ver o café da tarde da pessoa e assistir Cidade Alerta, né? Toma um cafezinho vendo o cara às 6 horas da tarde falando lá daquele mundo de crimes horrorosos, de coisas realmente horrorosas que acontecem numa cidade como São Paulo. Mas para quem mora no interior do interior do interior, que nem eu, ouve falar dessas coisas, uma vez, 3 vezes no ano, vai. E aí a pessoa morre de medo de uma coisa que não é nenhuma estatística real para o lugar que ela vive. Então, tá presente com esse tipo de informação que você recebe é extremamente importante. Aí a pessoa vai falar, ai, Ana, mas você está falando que eu tenho que ficar alienada da realidade? Realidade de quem? Realidade de quem, anjo? De quem? De quem? E é essa que é a questão. Ai, não quer dizer que a gente não tenha que fazer um trabalho ou desenvolver. Mas a questão é que você vive essa realidade? Alguém na sua casa foi sequestrado? É até aquela coisa do assim, tipo, querido, você é filho de bilionário, por acaso? Você tá com medo de ser sequestrada, né? Mas, enfim, é claro que não é tão... É claro que a gente precisa tomar um cuidado, precisa ter prudência, mas ter prudência é diferente de ser inundado por medo. É completamente diferente. Se E a gente essa... parar essa... para pensar, normalmente quem já foi é outras vezes, inclusive, né? Quem já foi sequestrado acaba sendo sequestrado mais de uma vez. Quem já sofreu assaltos mais de uma vez. Por quê? Porque já aprendeu esse caminho neural e acaba atraindo mais essas situações. Olha que louco. Uhum. Então, precisa realmente olhar, né? Para o que você está olhando, o que você está assistindo. Eu tenho muita resistência em assistir coisas assim. É só quando eu realmente estou precisando fazer alguma coisa ou eu quero fazer algum estudo relacionado a alguma coisa, eu acabo assistindo uma série mais de ação, ou de suspense, ou relacionado a crimes policiais, porque na verdade o meu espírito de justiceira acaba gostando dessas coisas. Uhum. Mas eu sei que não faz bem esse repertório para mim, que é o que está sendo falado aqui, né? Então precisamos olhar o que que você, qual foi a sensação que te deu a última vez que você assistiu alguma coisa né, relacionada a isso. Então observa isso com carinho. E é importante perceber no próprio corpo como o teu corpo fica diante de uma informação como essa. Você fica tensa ou você fica leve? E aí é a forma como você vai escolher viver a tua vida, recebendo situações que te mantêm tensa ou recebendo situações que te mantêm leve. Né? O teu corpo, perceber essa sensação no corpo, ela é um... Ai, meu Deus. É um sinal muito É um nítido, muito claro. termostato, né? É como se É, fosse um exatamente, um termômetro. termostato. E é muito nítido, é muito claro ali no teu corpo como que você está respondendo àquela situação, se aquela situação é boa ou não para você. Mas bora lá, vamos continuar. Somos pessoas visuais. Consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos e confiamos nessas imagens. Lembro-me de estar no carro com o Steve e as crianças indo para a praia passar um feriadão. Meu filho Charlie repetia as piadinhas do tipo: o que é o que é? Que aprendera no jardim da infância, e todos estávamos muito felizes. Eu me percebi explodindo de alegria por estar ali com eles, e de repente, numa fração de segundos, quando a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente horrível com uma família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico.
E me lembro de ter falado sem pensar, diminua a velocidade, Steve. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e respondeu, querida, nós estamos parados. Ó, gente, vocês querem um exemplo Doido. mais claro do que a nossa imaginação faz com a gente, né? Que doido, né? Pois Olha é. isso. Então, e é muito louco, porque já é mais do que comprovado que a nossa mente, ela não sabe distinguir entre o que é imaginário e o que é real. Então, cuidado, vigie seus pensamentos, olhe para os seus pensamentos, porque você pode estar atraindo situações e fatos na sua vida simplesmente porque você tem pensado e nutrido esses pensamentos na sua vida. Então, olha para isso com carinho e se você tiver dificuldade de fazer essa análise ou dificuldade de alterar esses pensamentos, procura a gente, procura o Instituto Happiness Coaching, procure eu, procure a Ana, procure o Regis, porque a gente está aqui exatamente para poder ajudar cada um de vocês nessa construção da felicidade, nessa construção desse movimento lindo que é ter a ousadia de agir para estar feliz, para a felicidade. A gente, eu já ouvi uma das questões que me fez pensar muito com relação à felicidade é ouvir que a felicidade é algo que é difícil de alcançar na vida. Ah, a felicidade é quando você está lá morto no caixão. Gente, não. Isso é uma crença que a Uhum. pessoa que falou isso instalou na vida dela. Pode ser realmente que ela nunca encontre a felicidade, porque é nisso que ela acredita. Mas eu acredito que a felicidade é um movimento contínuo, um movimento diário. E nós aqui no Instituto, nós fazemos todas as ações necessárias para a gente estar feliz, sim. Porque a felicidade não é ausência de dor, a felicidade não é ausência de tristeza. A felicidade simplesmente é um movimento onde você vai no flow, fazendo tudo o que precisa ser feito de forma tranquila. E principalmente consciente, né? Porque olha só, se você está num pensamento do eu lembrei da tragédia no momento que eu estava feliz, e aí eu simplesmente acabei com aquele momento e eu não estou presente com isso para poder retomar, para poder sair desse estado, eu fico lá, naquele looping. Ai, porque o acidente, ai, porque estragou agora a minha viagem, ai, porque não aconteceu nada, mas eu tô com medo. E aí? Como você sai disso? Para sair disso, você precisa estar consciente e fazer uma escolha. Ela fala, caramba, mas eu vou ficar muito exposta com essa escolha. Pois bem, é para isso que a gente ensina todas essas ferramentas e por isso que a gente acompanha nessa questão da vulnerabilidade, para que vocês passem por esse processo com pé no chão mesmo, né? Porque a gente não está falando de felicidade utópica aqui, a gente está falando de felicidade real, felicidade construída, felicidade ali, ó, no dia a dia, nas coisas É isso. pequenas, nas coisas médias, nas coisas grandes, nas coisas corriqueiras, nas coisas, enfim, no dia a dia, né? E é legal que se vocês querem opção, aqui a gente tem. Tem homem, tem mulher, tem uma personalidade mais maternal, tem a outra mais explosiva, tem outro mais direto, mais assim, o que você quer? Tem para todo mundo. Escolhe aí, fica à vontade. Entra no IHC, olha lá pro teu catálogo. Ah, eu gosto, eu me identifico mais com essa aqui. Ou eu me identifico mais com ele. Vai, só vai. Faz teu movimento aí. E o mais legal, no Agentes da Felicidade tem os três juntinhos. Então tem a visão dos três, tem o jeitinho dos três, tem tudo dos três. Que é para não faltar opção para vocês. Ah, eu me identifico mais com ela ou mais com ele, ou eu funciono melhor dessa forma. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Agora, se você quiser um acompanhamento individualizado, você ainda pode escolher o que faz mais sentido para você e ir à vontade. Falar, mas eu não estou me identificando tanto assim. Vai lá, experimenta outro, tá tudo bem. É isso mesmo. A Bora ser questão feliz. é que a escolha ousada ela é exatamente isso. Ah, eu fui para cá e não fez tanto sentido, então agora eu vou para lá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você tem que experimentar. Você tem que se experimentar nesse movimento todo, né? E é por isso que a gente já recomenda ir logo com os três uma vez. É uma grande experiência num período curto, mas é um período transformador e ainda dá tempo de você entrar no nosso grupo VIP. O grupo VIP está lá na página do Instituto. É só entrar lá, clica lá e entra no nosso grupo, onde a gente vai passar as outras notícias, porque a gente está
aqui programado para que o seu Natal, o nosso Natal, seja o melhor Natal de nossas vidas, para que essa virada de ano seja a melhor virada de ano das nossas vidas e para que isso aconteça de forma maravilhosa, de uma forma linda, a gente vai fazer esse trabalho junto com vocês. Então, bora, cai para dentro, que a gente tem muito ainda para falar. É isso aí. Então, tá bom. Fechou? Por Ó, hoje, vamos encerramos. finalizar esse escudo, né, hoje. Fiquem com essa pérola, então cuidem, vejam se a alegria ela tá sendo para vocês de repente um escudo ou não, não é? Para que a semana que vem a gente possa falar do viver com ousadia e praticar a gratidão. Difícil, Que hein? gostoso. Difícil, hein? Difícil praticar a gratidão, mas Não, e super possível. aproveitando até a oportunidade, imagina você ser grata porque o transporte do teu horário do médico atrasou. Você fala, caramba, mas que contraintuitivo, como assim eu vou ser grata por uma coisa ter dado errado? Vem com a gente na semana que vem que a gente vai falar sobre isso. Nossa, é muito louco isso. Eu estando lá no hospital, todas as vezes que eu vou para lá, eu passo muito nervoso, muito estresse, porque eu vejo muita criança, muito adolescente, com deformidades físicas, com muita deficiência, muita dificuldade. E eu fico assim, todas as vezes eu fico muito nervosa, porque eu penso nos pais, eu penso nas crianças, eu penso em todo mundo. E dessa vez eu até coloquei lá no muito lá que eu agradeci por estar lá com o Ícaro e olhando tudo aquilo e vendo quanto o Ícaro é especial, quanto o Ícaro é maravilhoso e o quanto que ele trouxe humanidade para mim nesse processo todo, né? Então, é isso. Bora viver. Bora viver. E é isso aí, gente. Então venham com a gente na semana que vem para a gente poder introduzir esse assunto para lidar com esses escudos, para que vocês não sejam mais reféns deles. E é isso, semana que vem, 10 e 7. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, pode se interessar por ele. Quem quer acompanhar desde o primeiro vídeo, tá no meu feed. Tá no meu feed, no feed da Marcela, no feed do IHC, é só procurar, tá no YouTube, tá na outra plataforma. Vai Aonde lá na vocês rede vizinha. procurarem. Isso, lá na rede vizinha. Mas, de qualquer forma, semana que vem, 10 e 7, a gente está aqui continuando essa conversa linda, maravilhosa, deliciosa. Estejam com a gente. O Bruno está dizendo que eu sou bom em ter sorte no azar. Olha, uma vida inteira, quando eu era adolescente, eu falava isso, né? Ah, eu tenho sorte no azar, tenho sorte no azar. Até que eu entendi o que isso significava, eu parei, né? Só parei. Mas é isso. Vamos transformar essa sorte em azar em sorte na sorte. Que todo mundo pode viver isso, é uma questão de uma escolha. Mas é isso aí. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito Um beijo obrigada. e Tchau, até semana que tchau. vem. Até Tchau, a tchau. próxima.